Fazer e acontecer. Vamos conversar com uma figura maravilhosa, um presente para nós, presente para você que está nos prestigiando com a sua audiência. Um político, mas esse político ele é diferente. É um cara humilde, querido, conhecidíssimo, um político honesto, idôneo, que a gente tem prazer de dizer que é amigo. Estamos recebendo José Fortunati. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Nilton. Grande alegria estar contigo, uma satisfação enorme. Parabéns pela iniciativa do Pode Fazer e Acontecer. É um novo espaço de comunicação, nesse tempo de comunicações tão difíceis, onde as pessoas não têm mais como debater ideias, debater em cima de conceitos, de propostas. A gente tem que sair um pouco das redes sociais normais, porque é só xingamento, e tem que vir para alternativas como esse programa, que certamente vai permitir que a gente fale. Aqui pode falar, dizer e fazer e acontecer. Pode tudo aqui. José Alberto Reus Fortunati. O que tu é do Padre Reus? Na verdade, o meu nome tem significado, são 3 nomes próprios com significado. José foi uma homenagem da minha mãe ao São José. Alberto, uma homenagem dos meus pais, Alberto Pasqualini. Eu nasci em 45, Alberto Pasqualini tinha em 55. Alberto Pasqualini tinha estado em Flores da Cunha, minha cidade, em 54, fazendo comício. A mãe gostava muito dos textos, dos discursos do Alberto Pasqualini, e está lá o Alberto Pasqualini. E Reus, que é Reus, Padre Reus, se deu em função... A minha mãe estava no 8º mês de gestação, ela estava caminhando pela rua, no centro da cidade, lá de Flores da Cunha, e levou um tombo. E ela ficou preocupada de que, obviamente, o tombo tivesse afetado o feto. Então ela fez uma promessa ao Padre Reus de que, se o bebê nascesse bem, ela homenagearia dando o nome de Reus. Como ela só olhou depois a parte externa, ela acabou achando que estava tudo bem. Então, acabou me batizando como também José Alberto Reus Fortunati. Aí se criou. Então já tem nome de santo aí no teu nome. O nome bom, a gente leva, né? Aliás, 2, né? São José e Padre Reus. E deve ter algum Santo Alberto aí também. Provavelmente. José Fortunati, funcionário do Banco do Brasil, professor de matemática, alfabetizador de adultos, casado atualmente com Regina Becker, pai do Bernardo e de muitos pets. Hoje, 10 cachorros, 22 gatos. Que maravilha, cara. Eu também sou cachorreiro, gateiro. Eu adoro. É uma festa. Bicho, né? Obviamente, eles não moram em Porto Alegre com a gente. Aqui em Porto Alegre moram 3 gatos. A Lula, o Rabinho e o Nino. São 3 gatos que moram com a gente aqui em Porto Alegre. Os demais e os cachorros moram lá em Lomba Grande, que pertence a Novo Hamburgo, onde a Regina nasceu. Temos uma pequena casa. Tem um pátio muito bom, eles passeiam, correm, fazem festa. E é uma alegria, porque nos finais de semana, pelo menos ou sábado ou domingo, nós vamos a Lomba Grande. É uma festa. Eu, obviamente, já vou com roupa realmente bem usada, porque saio de lá completamente, não só com cheiro de cachorro, mas todo manchado por cachorro. É uma festa. E eles reconhecem a gente, né? Reconhecem. E fazem uma festa. É uma alegria. Aliás, as pessoas não imaginam o quanto foi importante a presença de pets durante a pandemia. Quando especialmente as pessoas idosas ou sozinhas, com seus cachorros e seus gatos, acabaram resistindo bravamente. Por quê? Porque esta companhia era uma companhia da felicidade, do amor. Fortalece as energias, né? Fortalece aquela história. Cachorro, quem tem cachorro sabe. Por mais que tenha sido pesado o dia, chega de mau humor em casa, o cachorro vai fazer festa. O gato é mais recatado, mas o cachorro vai fazer festa. Então, isto realmente dá um novo ânimo. Por isso, somos amantes. A Regina mais do que eu, inclusive. Ela é protetora, é uma vida toda dedicada, né, à causa animal, ao bem-estar animal, mas eu adoro bicho, adoro. Bem, deputado estadual de 87 a 90, deputado federal de 1990 a 96, vereador em Porto Alegre de 2001 a 2004, secretário de Educação de 2005 a 2006,
vice-prefeito e prefeito entre 2010 e 2017. Pode-se dizer que esse cara conhece Porto Alegre. Olha, 10 anos como vice-prefeito e como prefeito, o Fortunati tem um conhecimento profundo. Primeiro, a curiosidade, né? Fortunati, o que anda fazendo? Onde é que anda? O que vai fazer? Qual é o futuro? Depois vamos falar um pouquinho de Porto Alegre, óbvio, né? Mas primeiro, já que tu fez referência à Secretaria Estadual da Educação, eu fui secretário estadual da Educação no governo de Germano Rigoto, eu quero saudar duas parceiras do governo, da Secretaria Estadual de Educação, Cleci Jurac e Marta Tolentino. Que estão aqui nos acompanhando, nos acompanhando, que estiveram desde aquela época na nossa equipe, trabalhando junto, enfim, além de queridas amigas, grandes parceiras. Então, feito este destaque, bom, eu hoje sou secretário da Resiliência Climática e Defesa Civil de Canoas, fui convidado pelo Jairo Jorge em 3 de abril. Na véspera. No dia 1º de maio começa a chuva, no dia 3 de maio rompe o dique e a partir daí acabei coordenando o chamado gabinete de crise, né, de Canoas até poucos dias atrás. Realmente foi um envolvimento maluco, mas que me deu muita satisfação porque permitiu que eu colocasse a minha experiência, minhas relações a serviço da população de Canoas. Então eu acho que foi importante, como continua até hoje. Tomei uma decisão já de algum tempo que não iria concorrer a nada em 2024, apesar das insistências, e não foram poucas as insistências. Fico feliz por isso, porque é um reconhecimento. Eu vindo aqui para o podcast, o Pode Fazer e Acontecer, encontrei duas pessoas que me pararam para perguntar se eu iria ser candidato a prefeito nesse ano. E isso acontece todo dia. Então isso me dá alegria, porque a gente sabe que neste momento, Newton, um ser político é muito difícil, pela polarização, pela agressão que existe. Não é todo mundo que consegue andar pela Borges de Medeiros, Rua da Praia, como eu fiz agora, sendo reconhecido, eu tenho 1,98 m, as pessoas me conhecem de longe, e ser acalentado, abraçado como eu fui. Eu me orgulho disso, porque eu continuo andando pela cidade, continuo andando pelo estado. Lá estava em Canoas há poucos minutos, vim de Canoas quando estava trabalhando, e as pessoas me param, me cumprimentam com respeito, etc. São 46 anos de vida pública, indo para o 47º ano de vida pública. Sem mácula, né? Isso que é importante. Erros aconteceram, sim, com toda certeza. A gente, enfim, toma uma decisão em cima de informações que a gente tem naquele momento. Passa o tempo, a gente depois percebe que as informações eram parciais. Então, equívocos a gente comete, sim, na boa intenção. Mas eu posso garantir que, do ponto de vista do uso do dinheiro público, da transparência, isto eu me orgulho muito. Aliás, em 2015, 2016... Mas esse orgulho é para nós, sociedade, que votamos em vocês. Eu quero dar esse dado porque é importante. Em 2015, 2016, eu era prefeito ainda, meus 2 últimos anos de mandato, o Ministério Público Federal, o mesmo que investigou o Mensalão, Lava Jato e tantos outros problemas, outras questões, fez uma radiografia dos 5.570 municípios do Brasil em termos de transparência nas ações administrativas. 5.570, que é o número total de municípios. No primeiro ano, 2015, apenas 7 municípios conseguiram nota 10, sendo que desses 7 municípios, 6 tinham população inferior a 20 mil habitantes. O único, que era um grande município, capital, Porto Alegre. Tiramos nota 10 em 2015, parabéns, nota 10 em 2016, quando outras cidades também tiraram. Então, eu me orgulho muito de ter, junto com toda a nossa equipe, realmente trabalhado muito pela transparência total dos dados, não escondendo nada. Não tem nada numa cidade que tu tem que esconder, nada. Brasília tem algumas coisas, por questão de segurança nacional, mas na cidade, me desculpem. A pessoa tem que saber... Tem 100 anos aí de sigilo, né? Lá em cima sim, mas aqui não. Aqui tem que ser tudo aberto. O cidadão, que é quem paga os tributos, quem paga o salário do prefeito, quem paga o salário do gari, quem paga o salário da professora, do médico, ele tem que saber como esse dinheiro está sendo gasto, não tem por que esconder. E nós fizemos isso. Claro, não foi fácil, porque no início há muita resistência, aquela história de que conhecimento é poder.
Então nem sempre os servidores estão dispostos a abrir os dados, mas vamos lá. Aos poucos conseguimos e nos tornamos a cidade, está a prova aí, 2015, 2016, a cidade mais transparente do país. Oh, parabéns. Cara, interessante, 100 anos de sigilo, meu Deus, daqui a 100 anos... Ninguém mais vai lembrar do sujeito. Mas esse é o propósito. Né? Os caras daqui a 100 anos vão achar graça, né? Exatamente. Nem vão entender. José Fortunati, atualmente está em Canoas, e como é que está a recuperação de Canoas? Sabe, nós conseguimos, eu acho, ultrapassar, e isso tem uma ação muito forte do prefeito Jairo Jorge, que tem os méritos, primeiro num processo de salvação das vidas. Prioridade número 1, quando nós instalamos o gabinete da crise, no dia 3 de maio, qual é a prioridade número 1? Salvar vidas. Vidas humanas, vida dos animais. E aí, obviamente, nós tínhamos uma estrutura muito pequena da Defesa Civil, os bombeiros lá é uma corporação pequena. Eu comecei a telefonar para várias partes do país, Defesa Civil de várias partes do país, amigos que eu sabia que tinham bote, e amigos ligaram para amigos. Em muito pouco tempo, em menos de 24 horas, nós estávamos com mais de 5 mil pessoas ajudando no salvamento, além da população de Canoas, que foi extremamente solidária. Então aquele foi o primeiro processo. O segundo processo foi colocar as pessoas, que se deu de forma paralela, em abrigos. Então imagina, nós acabamos abrigando 25 mil pessoas em praticamente uma semana. Então fomos lá para a Ubra recebeu 6.500 pessoas. Fomos para o Centro Olímpico Municipal, transformamos num grande abrigo e assim, quase 26 mil pessoas abrigadas, aí da alimentação, enfim, da sustentação psicológica, alimentação, etc. Então não foi simples, foi a segunda fase. Terceira fase foi tirar a água de Canoas. Por quê? Porque diferente de Porto Alegre, quando a água baixou, obviamente a água voltou ao normal no Lago Guaíba. Canoas, como é uma cidade protegida, tem diques. Então é importante que as pessoas percebam. Diferente de Porto Alegre, a cidade lá aqui também tem o sistema de proteção contra cheias, 46 quilômetros, 2 quilômetros e 700 metros do muro da Mauá. Mas aí abriu as comportas, a água volta. Lá não tinha como abrir. Por quê? Porque é um dique. Foi empoçado. Exato, virou uma bacia. Então nós tivemos que contratar grandes motores, tivemos um apoio muito forte da Sabesp através do governador Tarcísio, que foi muito parceiro, mandou para nós máquinas poderosíssimas. Eu nunca tinha visto máquinas bombear tanta água por segundo quanto aquelas. Trouxemos bombas da Argentina, Santa Catarina, Paraná, foi uma loucura, porque não tinha mais bombas no Rio Grande do Sul. E aí conseguimos também, num tempo recorde, secar a cidade. Parecia impossível. Por quê? Porque a cidade ficou submersa. Nós tivemos em alguns bairros, Rio Branco, Matias Velho, como exemplo, as casas sumiram. A gente não via mais a casa. Nós temos o drone, imagens do drone passando, só vendo água. Aquela imagem do caramelo? Isso que a água já está baixando no caramelo. Então, caramelo só apareceu o telhado, com o caramelo em cima. Então, essa é a realidade. Então, eram milhões de litros que tiveram que ser retirados. Retiramos. Consertamos o dique, porque o dique acabou rompendo em duas áreas. Dique Rio Branco e dique Matias, 50 metros, 40 metros, imagina. Conseguimos, durante esse processo, restaurar o dique. E depois aí começamos o processo de restauração, de reconstrução. Agora, esta fase que nós estamos vivendo, construímos, com o apoio do governo do estado, 2 centros humanitários de acolhimento. Um tem hoje 400 pessoas, outra terá 700 pessoas, que são pessoas que não conseguiram voltar para suas casas. Estamos em tratativas com o governo federal para compra de casas através de um programa específico que o governo federal tem, aluguel social, enfim, tentando dar um jeito. Mas agora começa a fase que é extremamente importante. Canoas, para quem obviamente pensa em Canoas, Porto Alegre para o Vale dos Sinos, passa pela BR-116, assim, só para que quem está nos assistindo compreenda. Lado esquerdo, que é o lado oeste, ficou todo alagado. 145 mil pessoas foram atingidas. Lado leste é que se salvou. Então, o que nós estamos fazendo? Tem que dinamizar o lado oeste, indústrias que ficaram submersas, pessoas que perderam emprego, pessoas perderam tudo, porque não acreditaram.
É incrível, Nilton. As pessoas perguntam, mas a prefeitura não avisou. Nós avisamos. Passamos com um caminhão de som, colocamos nas redes sociais, fizemos um grande alarde para as pessoas evacuarem. No dia 3 para o dia 4, eu estava em cima do dique, na Rio Branco, com o prefeito Jair Jorge, uma série de outros servidores, tentando colocar sacos de areia porque a água já começava a ultrapassar. E a gente dizia para as pessoas que estavam lá embaixo, porque o dique é alto, assistindo. Curioso. Pessoal, vão embora, pessoal, evacuem. Não acreditavam, porque o dique tem 50 anos, nunca tinha acontecido nada e já não vai acontecer nada agora. Infelizmente, 4 horas da manhã do dia 3 para o dia 4, já era dia 4, rompe o dique e aí é o tsunami. Então, as pessoas não conseguiram levar nada, saíram com a roupa do corpo, perderam móveis, eletrodomésticos, roupas. Quantos óbitos houve na enchente? 31. Só? Só. Cara, diziam assim, ó. Eu sou do ramo funeral. Sim. Aí, né? Tem milhares de corpos, tem casas que tem 10 pessoas mortas, mandaram fechar. Era aquele alarde. Não, tem postagem, nós guardamos a postagem, porque isso é criminoso, nós fizemos denúncia à polícia, que diziam que tinha 3 mil mortos em Canoas. E que nós estávamos escondendo os corpos. Escondendo os corpos, diziam que o Melo aqui também em Porto Alegre. Mas eu estou escondendo aonde? Eu perguntava para o Jair, onde é que está escondendo os corpos? Me mostra que eu quero saber. Então, troço maluco. Claro, 31 mortes são mortes, cada morte cada vida é uma vida, mas longe daqui. Longe daquela tragédia. Para fazer uma comparação com a Katrina lá em Nova Orleans, que foi um processo parecido, claro, que foi mais grave lá por causa do vendaval, do furacão. Lá tiveram 1.100 mortos. 1.100 mortos. Aqui nós e lá, 31. Eu estava lendo, levaram 10 anos para recuperar a cidade. Exatamente. E aqui, em quanto tempo vai levar? Olha, eu que o senhor estima? Nem com bola de cristal. É uma coisa difícil. Eu acho que há uma sinergia muito forte na cidade, muito positiva, o lado leste com o lado oeste. Estamos trabalhando com o governo do estado, o governo federal, buscando recursos, mas ainda os recursos são muito pequenos. O governo federal tem investido mais, o governo do estado não investiu nada até agora, a não ser nessas parcerias, mas recurso mesmo não tem vindo nada. Então, qual é a grande questão? Como exemplo, pegar... O governo federal não aportou? Não, o governo federal sim. O que está aportando é o governo federal. Ainda é insuficiente, porque, é claro, como exemplo, no auxílio reconstrução, que deu R$ 5.100 por pessoa. Canoas foi a cidade que mais recebeu no estado, porque nós conseguimos criar um mecanismo muito rápido para as pessoas se credenciarem. Então, são 90 mil pessoas que receberam o auxílio reconstrução. Então, não é pouca coisa, como exemplo. Mas, especialmente equipamento público, pegando a área de novo da educação, metade das nossas escolas, tanto de ensino fundamental quanto da educação infantil, foram destruídas. Não, vamos dizer, ficaram debaixo da água. Algumas delas, 2 pelo menos destruídas, que têm que ser reconstruídas, as demais estão sendo recuperadas. Exatamente metade da rede pública municipal. E se contarmos com as escolas estaduais, metade das escolas estaduais de Canoas também ficaram submersas. A área da saúde. Canoas foi que mais sofreu com a enchente? Foi que mais sofreu. A área da saúde, metade das unidades básicas de saúde e, pior, o HPS. Hospital de Pronto-Socorro, que é um hospital que é moderno, e que era referência para 110 cidades do interior do estado, junto com o HPS de Porto Alegre. Tem aquela história de fazer, enfim, o ajustamento através do atendimento. O HPS de Canoas está sem funcionar até hoje. Então, foi atingido também? Foi atingido, e atingido mesmo. Então, o que nós estamos hoje pregando? É que o governo federal tem que aportar recursos. Por quê? Porque é o governo federal que tem dinheiro. Sim. Canoas não tem. Aliás, além de ter pouco dinheiro, que é o caso dos municípios, o município, obviamente, hoje não pode cobrar IPTU de quem está do lado oeste, metade da cidade não vai pagar IPTU esse ano, não tem como. O pessoal perdeu emprego, consequentemente compra menos, a arrecadação diminuiu, ou seja, a arrecadação em queda livre. Se o governo federal, que tem 55% de todo o bolo tributário nacional, não ajudar o Rio Grande do Sul, e falo não somente Canoas, Rio Grande do Sul, não tem como a gente recuperar o Estado. É claro que o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado também tem que colaborar,
porque está tendo uma isenção importante de 3 anos sem o pagamento da dívida com a União, então tem que aportar recursos que também não chegaram até agora. Mas essa choradeira de recurso, eu me criei ouvindo isso, né? É um problema. Mas, assim, a gente do povo, quando ouve essas notícias, por exemplo, assim, por que o dinheiro vai todo para o governo federal? É o sistema tributário, né? É o sistema tributário que nós temos. Mas os deputados, senadores não fazem uma reforma... Está sendo discutido nesse momento. Mas isso há quantos anos? E não acontece nada? Acontece, mas não descentraliza. A reforma tributária que está sendo discutida em Brasília, ela simplifica o processo, mas é importante saber disso. Penaliza os municípios, vai tirar dinheiro dos municípios, vai centralizar ainda mais nas mãos da União. Ontem é um movimento contrário. Os candidatos de São Paulo se queixando, Aí é outro país, né? A cidade de São Paulo é um país à parte. Sim, mas é o estado que mais paga imposto e é um dos que menos recebe. Menos recebe em termos. Não em relação ao pessoal do Nordeste. É que nós temos um sistema tributário que ele, obviamente, ele procura fazer a justiça social. Que quem arrecada mais, tipo São Paulo, que é um estado muito forte economicamente, tem que contribuir com outros estados que arrecadam pouco. Então, mutualismo. É mutualismo. Então, o princípio está correto. O grande problema é que, como exemplo agora, nós que pagamos mais do que recebemos, o Rio Grande do Sul paga mais do que recebe. Todo ano é isso. Se a gente somar tudo que o Rio Grande do Sul coloca nas mãos do governo federal e depois recebe de volta, obviamente a conta não é parelha. O que nós pagamos sempre é superior ao que nós recebemos, dentro do mutualismo nacional. Só que neste momento o Rio Grande do Sul está quebrado. Nós estamos aí com grande parte dos municípios ou estado de calamidade ou estado de emergência. Então nós temos que inverter essa lógica. Neste momento, o governo federal tem que fazer com que a doação de recursos, o investimento de recursos no Rio Grande do Sul seja muito maior. Tem que revisar essa pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento, Nilton. Não tem. Cara, a gente toma conhecimento das coisas quando acontecem essas tragédias. Eu não imaginava que a arrecadação fosse tão mal distribuída assim. Mal distribuída. A gente manda para lá e não tem segurança, não tem... Olha, não temos nada aqui, né? Educação falha. O que volta, infelizmente, é um valor muito pequeno. O grande problema é que nós pagamos muito em termos de juros da dívida. O Brasil está muito endividado historicamente, então uma grande parte do que a gente arrecada acaba indo para os bancos, setor financeiro nacional e internacional. Então, e ninguém fala sobre isso, mas é importante. Hoje não devemos nada ao Fundo Monetário Internacional, que é uma coisa muito boa, mas o peso, na verdade, da dívida pública é muito forte, muito forte. José Fortunati, futuro dessas cidades vai demorar. Com certeza. Canoas, Porto Alegre, que foram mais atingidas, essas do interior também, Eldorado. Eldorado, do ponto de vista percentual da cidade, foi a mais atingida. Canoas foi a mais atingida numericamente. Eldorado, 70% do território foi atingido. Nós tivemos 50%. Só que os números de Canoas são malucos. Perto de Eldorado. 145 mil pessoas. O Eldorado é praticamente um bairro de Canoas, né? Se a gente comparar numericamente, mas percentualmente eles foram mais atingidos do que a gente. Me diga uma coisa, o senhor que já foi prefeito, não enfrentou essas tragédias, né? Mas assim, o caso do Melo e o caso do Jairo Jorge, na hora é um bombardeio, toda a culpa cai no prefeito. E a gente aqui de fora vai ouvindo, essas bombas estavam funcionando, não estavam funcionando. O que houve nisso aí? Quem é que tem culpa? Olha, Nilton, é difícil falar porque quando a gente se afasta da gestão, tu faz questão de não te intrometer mais, até porque... Sim, fica chato, né? Começa que o meu sucessor, que foi o Nelson Marquesan, fazia questão de se contrapor. Qualquer equívoco que ele cometia era minha culpa. Era impressionante. Qualquer coisa terceirizava a culpa. Terceirizava. Aliás, ele só fazia isso. Não dava certo, a culpa é do Fortunati. Não dava certo, a culpa é do Fortunati. Como exemplo, ele disse que encontrou a prefeitura quebrada. É o que ele sempre falou durante o primeiro ano de governo. Só que se tu for lá na Caixa Econômica Federal, na agência 1000 da Andradas, Rua da Praia, ali. Da Rua da Praia,
e pegar o extrato do dia 1º de janeiro de 2017, primeiro não porque é feriado, dia 2 de janeiro de 2017, o que tu vai ver na conta? 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. Lá, depositado para ele. Segundo, ele dizia, não, porque o município está quebrado e a prova está que não conseguia recursos internacionais. Uma outra balela, porque nós assinamos o contrato com a CAF, Corporação de Fomento, para fazer a revitalização da Orla, revitalizar a usina do gasômetro, asfaltamento que depois o Marquesan fez, recursos que ficaram, etc, etc. Nós assinamos quando? Julho de 2016. Se nós estivéssemos quebrados, como ele diz, nós não poderíamos. Por quê? Porque a Secretaria do Tesouro Nacional, ligada ao Ministério da Fazenda, nunca autorizaria. O Senado Federal não teria autorizado. E tudo isso foi devidamente avaliado, mostrando que nós tínhamos plenas condições. Claro que o município estava sofrendo financeiramente, por quê? Não podemos esquecer, Nilton, as pessoas têm memória curta, que nós tivemos uma recessão que começou no segundo semestre de 2014, se aprofundou em 2015 e 2016. O PIB, Produto Interno Bruto, caiu 8%. Segundo os economistas que estudam, obviamente, economia ao longo do tempo, esta crise foi superior à crise da quebra da Bolsa em Nova York em 1939, 1940, quando o Brasil sofreu, mas não sofreu tanto. Ou seja, a maior crise econômica, a maior recessão econômica que o Brasil viveu foi 2015, 2016. E nós seguramos no peito, claro. O Cleci que estava lá na educação apertando, o pessoal da saúde apertando, mas não tinha como. Obviamente, muitos hospitais fecharam no interior do estado, se pegar 2015, 2016, para onde é que as pessoas iam? Porto Alegre. Porto Alegre. Aí nós tivemos que ampliar ainda mais o atendimento à saúde, gastando no momento que nós não tínhamos recursos. E mesmo assim, seguramos o tranco. Mas isso faz parte da política, um bota a culpa no outro e essas coisas aqui. Se tu olhar a minha gestão... não, mas tu é um cara diferente, não, né? Mas eu que digo, então não é da política. Na verdade, eu acho que é de pessoas. Pessoas que tentam sempre terceirizar a responsabilidade. Recebi uma herança maldita, vou te dar um exemplo. Quebrado, eu tinha assumido na primeira semana, eu era vice do Fogaça, o Fogaça bem no início de 2010 renunciou e eu virei prefeito. Na primeira semana que eu assumi, tu deve ter lembrado, e quem está nos assistindo deve lembrar, nós tivemos uma morte de um jovem numa estação de ônibus de frente à faculdade de administração da UFRGS. Sim. Por um problema elétrico. Lembro, levou um choque. Levou um choque e morreu. Aí começaram as brigas entre os técnicos da prefeitura com os técnicos da CE e da empresa. Os três bate e boca. Eu vim a público e disse, eu estou assumindo a responsabilidade, porque é uma obra da prefeitura, então a prefeitura tem que assumir, eu estou batendo no peito, estou assumindo a responsabilidade. Então, não é todo mundo que terceiriza. Tem que parar com essa história de terceirizar, porque isso é aquela desculpa esfarrapada. Claro, os outros têm responsabilidade, eu poderia dizer, que não é culpa minha, porque eu estou assumindo há uma semana. Não, eu estou aí, estou na prefeitura, eu tenho que, eu sou responsável, eu sou prefeito da cidade, vamos ver o que aconteceu, elucidar, esclarecer a população e tomar as providências para tentar não voltar mais. É isso que tem que fazer. Mas o Marquesan, cara, passou toda a gestão dele no Palanque, tanto é que perdeu a eleição, né? Bem... Não só passou do Palanque, como brigou com todo mundo, toda a cidade. Mas tudo cara complicado, né? Eu me dou bem com ele, a esposa dele, tudo, mas a gestão dele... Não é problema pessoal, né? Deixou a desejar, né? Com uma baita carreira política, uma herança do pai dele, tudo. Bem, José Fortunati, vais lembrar de um caso. Um sócio meu me ligou de madrugada. Negrão, prenderam meu filho... O que vou fazer? O que teu filho fez de bom? Ele botou a prancha e um boné no laçador. A prancha com uma folha de maconha ainda. Mas tem que estar preso mesmo, né? Aí, teve um processo lá, eles foram liberados. Houve um evento na usina do gasômetro sobre sustentabilidade. Exatamente. O Fortunati entregou a prancha, coisa de guri, né? Gurizada aí. Ele era surfista. Aí passa um tempo, esse menino foi surfar no Rio de Janeiro e morreu. Bateu com a prancha na cabeça, tá uma tragédia. Morreu afogado. Aí eu liguei. Prefeito,
aconteceu isso, aquele rapaz, lembro. Pois ele faleceu, tá no crematório aqui. Aí, olha que atitude de um homem público, cara. Fantástica. Eu até me emociono. Eu fui a nossa funerária ali, que prestou todo o serviço, o atendimento. Aí quando eu fui lá para dar um abraço no pai e da mãe, que eu sou amigo deles, cheguei lá, quem é que chegou primeiro que eu no velório? José Fortunati. Cara, eu fiquei assim, ó, eu já era teu fã, fiquei mais fã pelo lado humano, sabe? E foi uma comoção. Pô, o prefeito aí, a gurizada, os surfistas todos ficaram sabendo da história, né? E o que mais tinha lá era surfista aquele dia, né? Sim, era bem relacionado. Então aquilo me marcou. Outra passagem foi quando eu recebi a medalha Cidadão de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores. Alvoni Medina, vereador, né? Me concedeu. E quem estava lá me prestigiando? O prefeito de Porto Alegre. Aquilo ali me deixou mais orgulhoso ainda, né? Então, Fortunati, se me permite, né? Tu és dessas figuras públicas assim, ó, carismática, que não poderia ter saído da política. Eu não saí ainda. Mas tinha que concorrer de novo. Estou concorrendo, mas não saí da política, é diferente. Mas tinha que estar lá, né, no parlamento. A gente precisa da tua experiência, teu conhecimento. Por exemplo, se elege um vereador pela primeira vez. Meu Deus, até esse cara aprender os caminhos, as manhas, ele vai levar um tempão, né? Então, um cara com teu legado faz falta. Mas também num cargo público, como Canoas está ganhando agora. Agradeço, Dilton. Mas eu pretendo, não pretendo encerrar minha vida pública. Ainda bem. Eu acho que é interessante que sejam eleitos políticos novos, sim. Porque é sangue novo, mas também pessoas com experiência. Mas a experiência vale, né? Essa mescla é fundamental. Eu digo sempre, experiência a gente não compra em farmácia. Não basta de ser daqui do prédio e até a esquina ter uma Panvel, comprar na Panvel. Não compra experiência na Panvel, não compra na São João, não compra nada. Na verdade, experiência a gente adquire. E o aprendizado é constante, é permanente. Eu aprendo todo dia. Eu faço questão de estar todo dia lendo alguma coisa, ouvindo as pessoas, porque a gente aprende todo dia. Então, eu acho que essa experiência que a gente acumula em cima, naturalmente, de cargos, em cima da experiência que a gente leva pelo caminho, ela é importante. Eu pretendo voltar a contribuir com o meu país num cargo eletivo em 2026. Opa, já está aí, está lançada a pré-candidatura. A deputado federal. Bom, está lançada a pré-candidatura. Não vão te caçar? Não, é pré-candidatura, não posso. Pré-candidatura. Não é... Qual é o partido atualmente que está? Estou no PV, Partido Verde. Partido Verde? Eu fui muito em função da Regina. Como a Regina Becker. Regina Becker, ela é ligada à questão da sustentabilidade, à questão dos direitos dos animais, que é a área ambiental. Então ela vai concorrer, ela é pré-candidata a vereadora em 2024, defendendo exatamente essas causas, defesa dos animais, do bem-estar animal e da sustentabilidade. Então ela foi para o PV, eu fui acompanhá-la para realmente dar uma força, e é um partido muito interessante, porque o que aconteceu em Canoas tem tudo a ver com sustentabilidade, o que aconteceu em Porto Alegre tem a ver com sustentabilidade. Então, está na hora da gente resgatar um pouco mais esse debate, essa discussão entre todos nós. Eu estou muito ligado a essa área de sustentabilidade. Então, eu e a Anice, no caso, né? Sim. A gente montou uma palestra e nós temos um case de sucesso na América Latina. Nós temos um projeto para uma funerária, a Funerária São Pedro de Porto Alegre. É a única funerária na América Latina que tem ISO ambiental. Fantástico, né? Fantástico. A São Pedro tem uma clínica de tanatopraxia. Agora traduz, né? Tanato em grego é morte. Sim. Praxia, prática de preparação de mortos, os corpos. Bem, os dejetos que saem de um corpo humano e que são usados produtos, cara, é delicadíssimo isso, porque é altamente contagioso. Então, essa clínica, ela tem uma estação de tratamento desses dejetos, devolve a água toda que é usada nesse processo com 98% grau de pureza. Caramba!
E o lodo, os resíduos, depois são recolhidos pela Ambientos, uma empresa que vai para o aterro sanitário. Fantástico, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Esse projeto aí, eu não sou da área, bolei isso aí, fui atrás, eu e a Anice, e fizemos essa revolução. Hoje nós temos uma palestra que a gente tem feito aí muitas atividades com a UVERGS, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Perfeito. Esse assunto é um assunto velado, tá? E é um assunto para o Partido Verde. É que tem muito tabu, né, no meio, infelizmente. Tem muito tabu de falar da morte e ignorância, né? Bate na madeira. Ignorância, óbvio. Todos nós, de uma forma ou de outra, é bom. Não sei quando, mas daqui a pouco estaremos do outro lado. Sim. Estaremos num outro patamar, num outro plano. Mas é um assunto para o Partido Verde, concordo contigo. Eu acho que vou até levar para a Regina isso, porque é interessantíssimo. Não, o senhor não pode terceirizar, o senhor vai assumir. Não, eu assumo, mas tá bom, estou assumindo. Não, e foi no seu governo que nós inauguramos. Então depois vamos conversar mais sobre isso aí. José Fortunati, curiosidade do pessoal. Vamos abrir aqui, ó, temos 2 assistentes que foram parceiras, né, nessa carreira política. Parceiras, sem dúvida nenhuma. Né? São parceiras até hoje, né? Vou convidar, vamos quebrar o protocolo. Vamos quebrar Chega o protocolo. aqui. Sim, vem cá, Clis. Chega aqui, vai sentar aqui na minha cadeira, aqui eu vou ficar do lado. Não. Isso hoje nós quebramos o protocolo mesmo. Isso é para derrubar o câmera, mas tudo bem. Bem, Fortunati, agora tudo que tu não disse para ela durante a tua gestão, vamos reclamar agora aqui. E tudo que tu tinha que xingar o prefeito, que ele dava preferência para os outros secretários. Isso. Então hoje vamos lavar uma roupa suja. Brincadeira, gente. Cleci, parabéns. Quantos anos à frente da secretaria? 8. 8 anos numa Como secretaria. secretária, mas eu era professora da secretaria, né? Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Uma gestão de 8 anos com êxito, revolucionou a educação em Porto Alegre. Então, meus parabéns. Não só isso, Nilton, como ela também coordenou a rede pública estadual em Porto Alegre. Na época, 250 escolas. Né? Fui coordenadora da primeira CRE. Que é equivalente a uma secretária do Estado no município. Sim, nós eu conheci ela em outro cargo também importante. Ela coordenava a chapa Pó de Giz. Isso aí. Eu cedi as salas e conheci. Eu disse, que mulher que tem liderança, que força tem essa mulher. Aí nos aproximamos, então a nossa amizade antiga. E junto com ela, Marta Tolentino, que era uma das líderes da rede, né? Da rede escola. A rede escola, os diretores e vice-diretores. Diretores fantásticos, Marta, fantásticos. se eu vir para cá, tu pode vir também, tá? Claro, vem cá, Martinha, vamos ali, Martinha. Vem, senta aqui, Marta. Não, senta aqui. Fica aí. Ela não quer que... É que tu é muito alto, aí tu vai derrubar o Pedro. Né, Pedro? Marta Tolentino, qual é a tua pergunta para o prefeito José Fortunati? O povo quer saber. Acho que o Fortunati poderia nos dar um panorama, qual a visão dele que nós vamos enfrentar agora nessas eleições municipais. Eu acho que Porto Alegre se prepara para uma eleição municipal interessante. Na prática, temos 7 candidatos, mas de fato são 4 que têm espaço de rádio e televisão, pelas regras, naturalmente, do Tribunal Superior Eleitoral. E desses 4, acho que 3 estão disputando. 3, faço hoje a avaliação, neste momento, de que 3 estão disputando. O prefeito Melo é o prefeito da cidade, então, obviamente, tem 4 anos de acúmulo, tem a máquina administrativa nas mãos, tem obras que serão mostradas, claro que tem outro lado também, mas, enfim, é um candidato fortíssimo. Segundo, Maria do Rosário, porque Maria já foi vereadora da cidade, deputada federal, mas já foi vereadora da cidade, já concorreu à Prefeitura de Porto Alegre, se preparou muito, e certamente ela é uma forte candidata a estar no segundo turno. E correndo um pouco por fora, não muito por fora, é Juliana Brizola. Juliana Brizola conseguiu uma articulação interessante, buscando, além do PDT,
para minha surpresa, o PSDB e União Brasil. Por que a minha surpresa? Porque se nós voltarmos um pouco no tempo, quando a deputada era deputada Juliana, ela foi a grande opositora do governador Eduardo Leite. Não foi? Sim. Se tu pegares dos 55 deputados estaduais, qual era o bloco mais ferrenho contra o Leite? Lá estava a Juliana Brizola. Então eu não acreditava, por esse aspecto, que ela conseguiria atrair o PSDB para a sua coisa. Conseguiu, junto com a União Brasil. Então não dá para a gente menosprezar a possibilidade de que a Juliana cresça. A terceira via. Terceira via, não estou menosprezando. Mas é muito cedo, campanha começa dia 16, enfim, teremos 45 dias de debate intenso. Será uma campanha curta, uma campanha complicada, porque eu tenho conversado com os pré-candidatos, está todo mundo com medo de sair nas ruas por causa da agressão, o eleitor está muito cansado, o eleitor está um pouco descontente, desacreditado, está ofendendo, muita gente está se sentindo... Agressivas, né? Estão muito agressivas. Então será uma campanha muito diferente. O que vai dar, só veremos lá no dia 6 de outubro. E a Cleci, qual é a tua visão, Cleci, das eleições municipais? Olha, eu comungo dessa mesma ideia do Fortunati, pelo que a gente convive, a raiva, vamos dizer assim, o descontentamento é muito grande. Né? Com a classe política? Com a classe política, com as redes estão mostrando isso, né? E é um fato muito preocupante, porque não está havendo, vamos dizer assim, não se poupa ninguém, nem com uma construção, né, profissional de respeito. Todo mundo entrou numa vala comum. Exatamente. De agressividade, como se fossem maus profissionais. Isso não é verdadeiro. Né? Toda a construção e toda a história mostram pessoas com liderança, mostram excelentes profissionais, mostram excelentes profissionais, né, nos cargos públicos, né? Funcionários dos cargos públicos bons, que fazem a diferença, mas todos eles caíram numa descrença generalizada de negativismo. Então, isso é muito preocupante. O que dá para ver, Cleci, eu analiso muito a partir exatamente dos perfis das pessoas, eu às vezes paro para ver quem é que está postando, quem é que está agredindo. Então percebo que existem dois núcleos, um na extrema esquerda, outro na extrema direita, que na verdade se ofendem de forma muito forte. Consequentemente, nós temos todo um centro, que a gente não sei precisar qual é o percentual, que puxa o freio de mão para não entrar na polêmica. Então, esses dois núcleos é que acabam sedimentando de uma forma muito forte a agressividade. Quando estava lá Newton estava em Portugal fazendo mestrado em ciência política, estudei muito a chamada teoria da ferradura. A teoria da ferradura, alguns contestam dizendo o seguinte: na verdade, ela é falha porque diz que as pessoas pensam da mesma forma nos extremos. Não, a teoria da ferradura não diz isso. Ela diz o seguinte: a ferradura é quanto mais tu vai para os extremos, e aqui eu pego extrema esquerda e extrema direita, elas pensam de forma diferente, mas agem de forma igual. Agem de forma igual. Os extremos se assemelham, né? Na prática, na agressividade, na intolerância, naquela forma comportamental, que são muito parecidos. Eu sei porque tenho amigos dos dois extremos. Extrema direita, ultra esquerda. Me dou, sem problema, eu não tenho aversão a me relacionar com as pessoas, não sei que sejam bandidos, sejam mau caráter, mas se são pessoas do bem, podem defender coisas diferentes. Eu sempre respeitei e continuo respeitando, e por isso tenho muitos amigos dos dois extremos, mas eu vejo que quando eles debatem, os dois extremos debatem, eles são muito parecidos. A intolerância aparece, aí vem a adjetivação pesada um contra o outro. Eu fiz uma lista até de adjetivos que um lado usa e outro lado usa um contra o outro. Mas aí tem o seguinte, a gente está muito impactado por esses dois extremos. A pergunta que fica é: qual é o percentual de pessoas que está cansada disso, que realmente não quer mais conviver com esse nível de agressividade, e como é que esse núcleo, que pode ser 30%, 40%, 50%, eu acho que é bastante expressivo, como é que vai se comportar durante a campanha? Esta é a interrogação maior. E essa culpa aí é do poder político?
Não, eu acho que ela advém... Da classe política? Não é só da classe política. Se tu vai ver isso no futebol, eu sou do Grêmio, sou gremista. Então, quando o Grêmio ganha, a gente percebe, é uma coisa, aí o Grêmio perde, o que chama o Renato chega a ser uma coisa maluca. Então, não é só no campo político. É claro que o campo político, por ser um campo que expõe mais as pessoas, ele acaba aparecendo com muito maior força. Mas isso está no nosso cotidiano. Mas o campo tá no nosso político cotidiano. é mais lógico, né? É mais lógico. E tem o debate pela sua própria natureza. Futebol não tem esse debate, teoricamente. Tu vai lá, torce para o time, eu torço para o Grêmio ganhou, eu fico contente, o Grêmio perdeu, eu fico triste. Se tá for bem. Grenal, é pior ainda. Se for Grenal, é pior. Mas na política é sempre o debate, porque o debate ele é importante, interessante e necessário. Eu vou debater, bom, esse é um projeto de lei que estipula tal coisa. Então eu vou lá apresentar minhas teses, vou defender com radicalidade. O que é radicalidade? Ir à raiz. E não com sectarismo, como hoje acontece. O sectarismo é, se é do fulano... Não presta. Como tem algumas postagens, o pessoal de esquerda não presta, se é de esquerda não presta, se é de direita não presta. Não é assim, pessoal. As pessoas pensam de forma diferente, merecem o meu respeito. Eu, quando discordo, coloco as minhas posições, mas está difícil, nas redes sociais está difícil. Bem, eu acho que a rede social que acirrou mais pela transparência hoje e a facilidade de acesso a informações, né? Mas a política sempre teve brigas, essa história. José Fortunati. Deixa eu devolver aqui. Aqui pode fazer e acontecer. Vamos convidar, o senhor está autorizado a convidar, o prefeito Jairo Jorge. Vamos trazê-lo aqui. Perfeito. Porque o cara só sofre bombardeio lá, né? O Jairo é uma... As pessoas não sabem, mas eu sou amigo do Jairo desde a década de 1980. Quando fundamos o PT, eu fui um dos fundadores, logo em seguida nós criamos uma corrente interna no PT e eu e o Jairo eram da mesma corrente. Eu, o Jairo, Tarso Genro, José Genuíno, Marina Silva, Chico Mendes, éramos da mesma corrente nacional dentro do PT. Então eu sou amigo pessoal do Jairo desde 1980. Segundo, nós somos prefeitos nas duas primeiras gestões do prefeito Jairo. Eu era prefeito de Porto Alegre nas duas gestões. Então, trabalhamos juntos muito na Frente Nacional de Prefeitos. Eu era presidente da frente. Sim. E o Jairo era um dos vice-presidentes. Então, eu tenho pelo Jairo... Que história interessante. Não só por estar com ele. Aliás, ele me convidou em função desse histórico, do nosso histórico. Então, eu tenho certeza que ele vai topar o convite. É só uma questão de acertarmos data, mas ele estará aqui com todo prazer. Então, vamos agradecer... Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E vamos fazer outras, né? Com certeza. O assunto não falta. Estou à disposição. Muito obrigado, Marta Tolentino. Obrigado, Cleci Jurac. A Cleci é o seguinte, a curiosidade que o povo quer saber. Com toda essa história, por que ela não se candidata a vereadora em Porto Alegre? Não. Tchau. Beijo para vocês. E tem mais ainda. Em seguida, Fortunati... E Jairo Jorge aqui. É isso aí. Pode fazer e acontecer.